Tem muita gente que já trabalha nesse mercado, mas fala assim, poxa, eu não faturo tanto, né? Será que é possível? Claro, gente, claro que é possível. Só que você tem que aprender a fazer corretamente. Tem gente que se aventura aí no mercado e se aventurando não é a mesma coisa. A gente precisa entender que para conseguir resultado, o primeiro passo, eu diria, é o investimento. Você tem que investir em conhecimento, senão não adianta. Se a gente não investe em conhecimento, em capacitação, você torna-se apenas um aventureiro no mercado. E não adianta a gente se aventurar em algo que a gente não conhece, certo? Então, é importantíssimo que a gente tenha em mente que investimento é o que faz toda a diferença. Investir em conhecimento e capacitação é o primeiro passo para você ter sucesso. Se o pessoal não investe e fala assim, nossa, mas eu quero muito ganhar dinheiro com a pós-obra. Só que se você ganha dinheiro com a pós-obra é porque você aprendeu a trabalhar. E ninguém aprende a trabalhar de uma hora para outra só na base do achismo, né? Bom, o pessoal chegou aí. Ótima noite para vocês. Quem está chegando agora, meu nome é Célia Miranda e eu sou a criadora do projeto Obra Mais Limpa. E esse projeto foi criado em 2020 para valorizar o profissional de limpeza pós-obra no Brasil. E valorizando o pessoal de pós-obra, a limpeza como um todo, ela passa a ser valorizada também. Então eu trabalho com isso há 15 anos e há 2 anos atrás eu decidi criar esse projeto e transformar os amadores em profissionais de limpeza pós-obra. Por que os amadores, né? Porque tem muita gente querendo trabalhar com isso, mas não se especializam, então a gente chama de amadores. É importante que a gente saiba que o mercado quer profissionais, certo? O mercado, ele busca profissionais, o mercado não quer mais aquela pessoa que, eu faço tudo. Ninguém quer alguém que faz tudo, a gente quer alguém que saiba o que está fazendo, né? Que saiba vender um serviço de limpeza pós-obra impecável. E sejam muito bem-vindos à Semana da Limpeza Pós-Obra Lucrativa. Essa é a nossa primeira aula, como tornar seu negócio de limpeza pós-obra lucrativo. Bom, vamos a essa primeira aula, como tornar seu negócio de limpeza pós-obra lucrativo. Um dos primeiros itens que eu posso dizer é que tem muita gente que não sabe cobrar. Célia, eu não sei cobrar. Eu vou fazer um orçamento, como disse uma seguidora esses dias. Vem aqui limpar um apartamento, só o quarto que ficou sujo. Ela foi com 2 pessoas, trabalhou até 8 horas da noite, cobrou R$170. E aí, como é que a gente faz nessa situação, né? A pessoa chegou lá, falou pra ela, mas é só uma poeira que fez aqui no quarto, eu reformei só um quarto. Só que a gente sabe que quando reforma um quarto, o que acontece? Suja a casa toda, porque a poeira tá no ar. Então, essa é uma questão que é praticamente comum em toda a audiência. Todas as pessoas que eu converso na audiência falam exatamente a mesma coisa. Sério, eu fui fazer um serviço e depois eu descobri que eu não sei cobrar. E que também era dos meus alunos do treinamento Obra Mais Limpa. Bom, até agora já foram 5 turmas, em todas elas, não saber cobrar serviço de limpeza pós-obra é a maior questão que eles abordam comigo. Sabe, às vezes, perfeitamente que sabe fazer uma limpeza, certo? Mas chega na hora, não sabe cobrar ou ainda não sabe precificar somente aquilo que o cliente falou com ele. Então, às vezes o cliente fala assim, não, mas é só o quarto que eu reformei. A gente precisa entender todo o contexto, senão a gente acredita no que o cliente falou. Pois é, acontece com muitas pessoas. Se a gente não conhece como funciona o sistema, a gente faz o que o cliente falou. E aí, confia no cliente, né? Não tem conhecimento, não sabe abordar, o que acontece? Toma prejuízo ou trabalha demais e não ganha nada. Então, eu tenho certeza que você que está aí do outro lado se identifica muito com esse problema, porque ele é tão comum. E entre os prestadores de serviço é o que mais me abordam. Célia, não sei cobrar.
Célia, eu tenho uma situação que eu vou perder dinheiro ou que já perdi. Mas quando você visita um cliente, antes mesmo de você se apresentar, o orçamento, ele tem que estar muito claro na sua cabeça. Senão, você vai gastar muito. E o cliente vai dizer para você, nossa, você chegou na pior hora. Gente, não é a pior hora, é a melhor hora. Se você concorda com o cliente, ele vai te pedir desconto, ele vai te pedir prazo, ele vai pedir para você ajudar ele. Olha que coitadinho. Ah, me ajuda. Olha, eu já gastei muito. Então, não gastou muito. Ele gastou com o sonho dele. Isso tem um preço, certo? E você vai agregar valor. Então, se ele falar que gastou muito, você chegou na pior hora, ou que não sabia que existia empresa de limpeza especializada, ele vai te pedir o quê? Desconto, o prazo para pagamento. Mas, olha, você tem que manter a qualidade do seu serviço. Então, ele quer que você esprema tudo que você tem direito na sua empresa, mas que você entregue uma limpeza impecável. Gente, impossível, né? Impossível você se dedicar tanto, oferecer valor ao imóvel dele, imóvel dos sonhos, e mesmo assim manter a qualidade. Ou seja, você vai trabalhar muito e não vai ganhar nada, você vai sair de lá frustrado. Aí eu te pergunto, você já passou por essa situação? Essa situação fez parte da sua vida em algum momento? Você falou, nossa, eu já. Sim, mas não é 1 milhão que o cliente investe. Hoje, qualquer casa em condomínio fechado é no mínimo 1 milhão, 2 milhões. Tem apartamento sendo lançado em Campinas por 3 milhões. E quando você passa o valor, a pessoa fala, nossa, muito caro. Mas e pensa comigo, né? Muito caro, será? Bom, tenho certeza que vocês já passaram por isso. Mas antes de falarmos mais sobre isso, eu quero te passar algumas informações do mercado da construção civil. E eu vou falar de 2 cidades, né? A cidade que eu moro, que é uma cidade do interior de São Paulo, mas é uma cidade bem grande, com mais de 1 milhão de habitantes, e São Paulo, que é a capital, com mais de 11 milhões de habitantes. Você pode dizer, mas são grandes cidades. Sim, são grandes cidades. Mas no restante do país, ele é igual e na mesma proporção. Por que é igual na mesma proporção? Porque se você imaginar que na sua cidade pequena tem condomínio fechado, tem residência de alto luxo, é igual. Tem carro zero, tem carro importado, todas as pessoas investem em qualidade de vida, todas elas. Então, de acordo com a revista Exame, de janeiro a setembro de 2021, olha só, em plena pandemia, o lançamento do segmento de luxo e super luxo somaram 4.217 unidades, um aumento de 129%. E o valor geral dessas vendas de imóveis atingiu 9,4 bilhões de reais. Fonte da revista Exame. Então imagina, falamos de São Paulo, que é a capital do estado, e agora Campinas, né? Que Campinas é uma cidade do interior, mas o mercado de luxo impulsiona a construção civil, que teve um crescimento de 56%. Gente, interior de São Paulo, 56%, entre janeiro e julho, 6 meses de 2021, impulsionado pelo segmento residencial de médio e alto padrão. Isso sem contar, sim, eu sou de Campinas, São Paulo, moro lá e atuo em Campinas e São Paulo. Isso sem contar alto padrão, daquelas casas que já existem. Então, quantos condomínios fechados existem que as pessoas reformam? Muitos. Pandemia tinha o que para fazer? Nada. Então teve um boom na construção, a pessoa ia lá e reformava a casa. O que eu vou fazer? Não posso sair na rua, não posso viajar, então eu vou reformar a casa. Bom, esses lançamentos e essas casas de alto padrão, elas atingiram o valor de 2 bilhões de reais. Fonte da revista Paraná Shopping. A maioria das pessoas tem um sonho, e esse sonho é: construa minha casa dos sonhos. Todo mundo quer ter sua casa própria. E esse alto padrão, ele está aumentando cada vez mais. Bom, você ouviu bem o que eu disse, né? Então eu já te devolvo com uma única pergunta. Você acabou de construir uma casa em um terreno
de 500 mil. Célia, mas tem terreno de 500 mil? Tem, gente. Tem terreno. Só o terreno é de 500 mil. Tem terreno até de 800 mil reais, dependendo do tamanho do terreno e do condomínio. Esses alfavilles e condomínios, assim, super luxo, custam muito caro. Você gasta mais 2,5 milhões de reais para fazer a casa, fora o valor do terreno. Aí eu pergunto, você contrataria a sua empresa de limpeza para fazer uma limpeza pós-obra? Você tem que ser honesto com você agora. Fala assim, Célia, minha empresa de limpeza pós-obra é bem simplesinha, sou eu, minha esposa e um sobrinho, sou eu, meu marido e uma prima, toda a minha família, certo? E aí eu pergunto, você contrataria a sua empresa do jeito que ela está hoje? Sem equipamentos, sem maquinários, sem investir em conhecimento? Você contrataria? Seja sincero consigo, não é nem comigo. Faz uma autorreflexão no espelho e fala assim, poxa, deixa eu ver se eu realmente conseguiria contratar a minha empresa. Será que ela está num nível profissional? Eu posso dizer, realmente, é profissional essa empresa? Pensa aí. Eu sei que vai doer um pouco, né? Eu sei que dói. E não é pra você ir falar, nossa, será? Ó, muita gente dizendo que contrataria, certo? Contrata a qualidade, é isso mesmo. Eu gosto de ver pessoas que já estão lá. Eu cheguei aqui, eu contrataria sim, Célia, porque eu dou o meu melhor, eu faço o cliente se encantar pela minha limpeza impecável, então eu contrataria. Mas eu tive que passar por essa transformação. Eu não comecei assim, entregando uma limpeza impecável e conhecendo o mercado. Eu entregava a limpeza impecável, mas eu não conhecia o mercado. Então, na hora que eu ia cobrar, eu ia precificar, o que eu fazia? Eu aceitava o que o cliente me dizia, porque eu não contra-argumentava, eu não tinha argumentos para dizer para ele, nossa, realmente, eu não tenho essa capacidade hoje, né? Então, eu tive que me transformar, eu tive que buscar esse conhecimento, eu tive que bater bastante cabeça, perder dinheiro para conseguir entender que eu oferecia para esse cliente valor. Foi bem difícil no começo, eu confesso, mas hoje, olhando para a estrutura da sua empresa e a sua capacidade de conhecimento para tocar o seu negócio, você se sente seguro para cobrar 8, 10, 15, 20 mil reais em uma construção? Eu tô falando de casas, tá? Eu não tô falando de prédios. E tem prédios hoje que você fecha contratos de 100 mil reais para limpeza. Célia, fecha? Claro que fecha. Imagina um edifício de alto padrão. Você vai precisar cobrar isso, porque é limpeza interna, externa, de edifício de 30 andares. Você vai precisar cobrar 100 mil ou mais, senão você não tem lucro. Fora toda a documentação que você tem que apresentar, seus funcionários capacitados, certo? Então, para você contratar, você tem que se sentir de fato muito seguro. Você tem que entender desse mercado, porque não é o mercado comum, é o mercado de luxo. Então, você sabe que equipamentos são necessários para atingir esses clientes tão exigentes? Você sabe o nome de cada revestimento instalado na obra? Que revestimentos são esses, Célia? Eu tô falando de porcelanato, de bancadas de mármore, granito, cyberglass, branco prime. Você pode estar se perguntando, Célia, mas eu vendo serviço, eu vendo serviço de limpeza. Eu tenho uma prestadora de serviço de limpeza. Sim, é realmente uma prestação de serviço de limpeza. Por que eu tenho que conhecer sobre revestimento? Por que vocês acham? Por que vocês acham que tem que conhecer sobre revestimento? E aí, o que vocês me dizem? Por que é importante conhecer sobre revestimento? Afinal, eu vendo piso? Não, não vendo piso. Eu vou vender a limpeza do piso. Se eu vou vender a limpeza do piso, eu tenho que saber que piso que é, para entender como é que eu vou limpar, que produto que eu vou usar e que processo que eu vou seguir.
para não causar danos, exatamente. Então, se eu vou limpar um porcelanato polido, eu tenho que usar um tipo de disco. Se eu vou usar um porcelanato fosco, é outro tipo de disco. Eu não posso usar o mesmo disco para todos os porcelanatos, certo? Para saber o que posso usar, com certeza. Então, é muito importante que a gente saiba, que a gente conheça todo tipo de revestimento. Tem gente que não tá nem aí, fala, não, é tudo igual. Olha, eu tenho certeza que eu posso usar aqui esse produto. A gente fazendo um milagre aí, né? A indústria investe milhares, milhões em tecnologia para trazer ótimos produtos pra gente. Você vai lá, compra um produto e fala assim, esse aqui é ótimo. Ele resolve tudo, ele limpa todo tipo, sem danificar, inclusive, hein? Produto mágico. Gente, não existe isso, tá? Não existe isso. Cada produto para um tipo de piso, ou de um revestimento, de uma bancada. É importantíssimo que você conheça sobre pisos, sobre revestimentos, sobre bancadas, sobre as pedras. E aí você vai vender como limpar esse piso, porque simplesmente é leve quando você fala para o teu cliente, eu sei resolver. Quando você visita a obra e você deixa claríssimo para ele que você entende do que você está fazendo, você entende do que você está falando, que você vai explicar sem ficar tremendo, suando, falando, nossa, e agora? Vai ser fácil, porque é a mesma coisa que você pegar algo que você gosta muito e vai oferecer para o seu cliente. Receita caseira, gente, nem pensar. Pós-obra, limpeza profissional, a gente não usa receitinha caseira, tá? A gente não usa vinagre com bicarbonato, com essas coisinhas. Não, limpeza pós-obra é algo que o cliente investiu muito e você precisa conhecer de fato. E se você não souber, qual o produto adequado para limpar o piso e as técnicas de limpeza? O seu cliente não vai se sentir seguro. Gente, ele não vai se sentir seguro em contratar a sua empresa. Imagina que você está lá falando com ele o tempo todo, mostrando para ele, aí ele fala assim, nossa, Célia, eu acabei de colocar aqui, eu tenho um restaurante, tá? Eu coloquei esse piso Gail e tem muito cimento. Com o que você vai limpar? Qual que é a sua técnica? Claro, dentro de uma cozinha tem vários balcões de inox. E como é que você vai limpar isso aqui sem danificar? Coisa muito cara. E aí você, eu nunca ouvi falar esse piso, você não sabe nem qual é o PI desse piso. Célia, mas o que é isso tudo que você está me falando? Eu preciso saber disso tudo. Precisa. Se você quer crescer no mercado, se você quer crescer nesse mercado e se você quer se destacar nesse mercado e se tornar referência, você precisa conhecer sobre piso, sobre pedra, sobre produto, sobre processo, gestão de empresa, senão você vai colocar qualquer valor lá. Você faz aquele cálculo, sabe, de lápis, põe atrás o lápis ali da sua orelha e fala, bom, eu vou pagar a diária, eu vou pagar a gasolina, comprei o produto aqui e é isso que eu vou cobrar. Tem gente cobrando tão baratinho que acha que, isso aqui é maravilhoso, eu cobro baratinho, eu tô me destacando. Não, você tá queimando o mercado. Porque ninguém quer piso vinílico, muito bem, tem piso vinílico em manta, em régua, você precisa saber a diferença deles, como lavar. Se o cliente pede uma impermeabilização, você precisa saber responder para ele se pode ou não. É interessante que todo esse conteúdo aqui, você se sinta seguro para falar para o cliente, porque senão ele não vai contratar a sua empresa. Ele não vai olhar para você como profissional. E aí é que tá a virada de chave. Esse cliente é muito exigente. É um cliente de alto padrão. Ele investiu milhares de reais em acabamentos. E ele sabe o nome de cada revestimento, porque afinal de contas ele foi com a esposa dele lá, foi com o companheiro, com a companheira, e lá ele viu cada revestimento. Ele foi com a arquiteta, ou ele foi com a design, e ele falou, poxa, que bacana, eu vou escolher isso para minha casa dos sonhos. E vai entregando todo aquele material, e ele sabe o nome de cada acabamento e nome de cada revestimento. Quanto que custou cada um deles. Aí você chega na casa dele e você não sabe o nome de nenhum. Você não sabe, por exemplo, o que é um porcelanato que imita madeira. Quando ele fala assim, nossa, mas como que eu faço isso? Você aplica uma cera, né, que eu comprei lá da fábrica, para aplicar essa cera. Você fala, não aplico.
Ah, sua casa tem mais de 3 metros de altura? Ah, eu não faço. Mas como você não faz se você é um profissional? Célia, mas eu não tenho ideia de como é que eu faço trabalho em altura. Muito bem, precisa saber. Vamos lá para aprender. E como é que eu entro nesse mercado, né? Qual que é a diferença para eu oferecer isso para o cliente? Você tem que saber quando você pode limpar um vidro, por exemplo, num extensor, e quando você tem que fazer essa limpeza num andaime, por exemplo. E o cliente vai te questionar. E se você não souber a diferença e mostrar para ele qual é a diferença, ele não vai contratar você, porque com certeza ele vai fazer 3 orçamentos. E ele vai contratar aquele que ele sentir mais segurança. A hora que ele sentir segurança no que você está falando, ele te contrata. Se você está mais inseguro que o cliente, ele não vai te contratar, ele vai falar, ela não sabe nem limpar o que eu estou oferecendo aqui para ela, que é uma oportunidade de negócio, né? Bom, você chega para fazer uma visita técnica na casa desse cliente super exigente, mas não sabe diferenciar os tipos de revestimentos e tampouco sabe quanto custou uma torneira cromada que o cliente colocou na suíte master dele. As pessoas costumam investir muito dinheiro, o acabamento é a parte mais cara da casa, muito cara. Eu cheguei a fazer um apartamento de 3 quartos, nem era altíssimo padrão, mas o que tinha de revestimento nesse apartamento, meu Deus, eu vou dizer para vocês, era 5.600 e poucos reais uma torneira cromada preta, lançamento, maravilhosa. E eu falei, ninguém põe a mão nessa torneira, porque eu tenho certeza que, assim, a gente tem que tomar o máximo de cuidado. Torneira cromada, se você erra, a menina passa alguma coisa, algum produto ali, ou passa uma fibra que não deve passar, ela estraga, ela danifica e aí você perde. Sim, tem torneiras de 8 mil, tem chuveiros de 5 mil. Pessoal, tem muito acabamento caro. Só que como a gente não conhece ou não faz parte da nossa vida, do nosso dia a dia, então por esse motivo a gente não sabe, mas é importante que a gente comece a aprender. Hoje eu sou uma profissional de limpeza pós-obra e me sinto muito à vontade para cobrar os valores que eu falei aqui, de 8, 10, 15 mil para limpar uma casa. Por quê? Porque eu sei os valores reais e eu criei essa estrutura ao longo desses 15 anos. Mas nem sempre foi assim, né? E eu tenho certeza que... Deixa eu ver um comentário aqui. Sim, conhecer o valor das coisas é o pulo do gato para fechar. E as pessoas vão lá na ânsia, o cliente quer agora, vai lá, não sabe nem quanto custou cada revestimento, não foi buscar essa informação. E aí, eu tenho certeza que muitas dúvidas já passaram na cabeça de vocês, como por exemplo, Célia, não sei por onde começar. Eu trabalho muito e o cliente não entende que limpeza pós-obra é diferente de limpeza doméstica. A minha insegurança na hora de vender atrapalha o fechamento da venda. E atrapalha mesmo. Eu envio o orçamento e o cliente nem me responde mais. A gente precisa ver que jeito você está passando esse orçamento. Eu passo o orçamento e o cliente acha caro. Eu não sei calcular os meus custos. Ou ainda o meu cliente cobra, o meu concorrente cobra metade do meu valor. Mas aí, né, esse seu concorrente está fazendo o quê? Acabando com o mercado. Ele acha que ele está fazendo o bonzão, vai ver que ele nem está ganhando dinheiro, mas ele joga o valor lá embaixo. Ou não tem o dinheiro para investir na empresa. Não tem a menor ideia de como montar uma equipe. Gente, isso é tudo dúvida de vocês. Ao longo desse período, eu descobri que as pessoas não têm ideia de como monta uma equipe. Acha que trabalhar sozinho vai fazer pós-obra. E não é. Pós-obra se trabalha com equipe. Não dá para você trabalhar sozinho, é muita responsabilidade. Minha cidade é muito pequena para o negócio. Não é verdade, hein? Eu preciso construir uma carteira de clientes, sem dúvida, só que a gente começa pequenininho e vai ampliando. Minha concorrência é desleal. Pode ser, mas ninguém se sustenta no mercado por muito tempo. Sua concorrência pode ser desleal, mas se você é honesto, vai passo a passo, você tem tudo para ter sucesso.
Não faz o que o outro está fazendo de errado. Segue a sua linha. Não sei quais equipamentos usar. Essa é a dúvida de muita gente. Não sei limpar pisos e revestimentos e nem limpar vidros. Todas essas dúvidas passam pela nossa cabeça quando nós estamos inseguros. E aí essa insegurança ou o medo de iniciar uma limpeza pós-obra acaba atrapalhando todo o nosso desenvolvimento. Gente, comigo não foi diferente. Há 15 anos atrás eu tive exatamente todas essas dificuldades, pois eu não sabia precificar, eu não tinha carro, eu não tinha equipamento e tão pouco dinheiro para investir nesse negócio. Eu era uma amadora com vontade de me tornar profissional, mas amadora. A única certeza que eu tinha era o poder de confiar em mim mesma, mas isso não foi suficiente para eu crescer de cara nesse mercado. Logo no início da carreira eu cheguei a manchar um piso de uma cliente, eu precisei pagar um piso novo. Você acredita nisso? Pois é. Eu comprei o melhor produto, eu fui buscar informações, na época não tinha, né, nem YouTube pra gente pesquisar, 15 anos atrás. E eu fui aonde vendia produto e ele falou: Célia, esse é um produto excelente, você pode passar na cerâmica. E eu fui. Pode passar em porcelanato, e lá eu fui. Só que você tem que prestar atenção que são 5 minutos. Você vai deixar agir e depois você remove e faz um bom enxágue. Mas eu não tinha experiência, eu deixei as meninas, certo? E as meninas deixaram lá uma meia hora agindo, que elas acharam que se deixasse mais tempo ia ficar mais claro o piso, né? Na verdade ele ficou escuro, porque ele corroeu todo o rejunte e eu tive que pagar. Isso aconteceu porque eu não tinha nenhuma experiência e não tinha onde buscar essas informações. Como eu disse, eu buscava a informação, ele me dava a informação correta, mas o erro de tempo danificou o piso. Por isso é importantíssimo você conhecer a fundo o que é que você está fazendo para se tornar um profissional de limpeza. Por causa dessa falta de experiência, eu já cobrei pouco e trabalhei muito, gente, mas muito. Tem gente que fala assim: ah, você limpa hoje ainda? Eu vou nas obras, sim, eu visito as obras, mas limpar mesmo, como eu fazia antes, subia na escada, subia no andaime, limpava, hoje eu não faço mais. Mas se precisar, eu sei fazer, eu sei subir no andaime, mostrar pra menina, eu sei subir numa escada, mostrar pra quem é que queira subir junto, e eu falo: olha, eu sei fazer, porque eu vim aprendendo ao longo dos anos e executando. Já paguei muito para trabalhar, porque eu queria agradar esse cliente. Nossa, como eu tinha necessidade de agradar o cliente. Só que o cliente, a gente não precisa agradar, é um contrato, né? Eu faço o meu serviço e você me paga bem para executar esse serviço. É só isso. Eu não tenho que fazer nada além disso. E eu já fiz inúmeros repasses sem cobrar, porque eu achava que fazia parte da limpeza. Bom, quando você acha que repasse faz parte da limpeza, você está perdendo dinheiro. E eu tenho certeza que muita gente aqui já passou por isso. Agora me conta, quais foram os perrengues que você passou fazendo repasse? Tem alguém aqui que já passou perrengue? Enquanto isso, eu vou falar para quem escreveu aqui: Célia, carro é minha dificuldade. Eu não tinha carro, gente. Eu ia de ônibus, vendia serviço, e quando eu vendia, eu punha a minha enceradeira usada dentro do táxi. Levava até o local e depois eu voltava no último dia e o taxista trazia a minha enceradeira e os meus pertences. Tudo dentro de uma sacola, bem organizado. Então, assim, ó, quem quer faz, quem não quer arruma uma desculpa. Desculpa vocês, mas eu tô falando a verdade. Hoje tem Uber, tem táxi, tem 99. É só você se organizar que você vai conseguir vender um serviço. Dá pra fazer sim. Tem um amigo, tem um parente, tem um primo, tem um amigo que tem carro, fala: cara, eu te pago o valor do Uber, me leva.
fica lá com seus equipamentos, terminou, põe tudo no carro de volta e traz. Se você quiser, eu tenho certeza que você consegue. Já vamos falar do repasse. Ninguém conhece o repasse? É, gente. Olha só, pessoas ilustres aqui na minha live. Ótima viagem, estávamos todos aqui juntos. Pessoal, me fala se vocês já passaram perrengues aqui e já fizeram muita limpeza de graça. O que é o repasse? Nada mais é do que você limpar de novo aquilo que já estava pronto. Então eu limpei um quarto, deixei ele impecável. 2 dias depois entra um eletricista e fura uma parede para colocar as luminárias e aquela poeira branca suja todo o quarto, suja todo o banheiro, suja os vidros, a sacada, e o cliente pede para você limpar de novo. E você, para agradar esse cliente, você vai até lá e faz de novo. O repasse nada mais é do que você limpar de novo o mesmo espaço. Então, você só pode limpar de novo o mesmo espaço se o seu colaborador não limpou adequadamente. Por exemplo, você está na suíte do cliente e você abre uma gaveta e vê que ela não foi limpa, não foi tirado etiqueta, risco de lápis para marcar marcenaria, aí, óbvio, né? Você vai limpar porque o seu colaborador não limpou adequadamente. Mas se você limpou perfeitamente, não tem nenhum resquício de obra e o cliente pede para limpar de novo porque entrou um prestador de serviço e sujou, aí você cobra. Tem cliente que depois que você limpa a casa toda, ele fala, e no final você coloca uma pessoa para vir passando pano na casa toda para tirar aquela poeirinha? Não, gente, porque a pós-obra foi feita. Essa poeirinha, quem vai fazer é a colaboradora dela mensal, a diarista, a faxineira, certo? Não você faz pós-obra. Você entrega por espaços, e só isso. Ah, eu quero que você faça de novo, porque o rapaz lixou todo o quarto porque estava torto o meu teto. Se você já tinha feito a limpeza e ela estava concluída, você tem que cobrar esse repasse, certo? Só sendo pago. O repasse é quando aquilo que você já limpou, o seu cliente, por algum motivo, algum prestador de serviço, faz a sujeira de novo e você tem que limpar. Então você tem que cobrar, porque muita gente perde dinheiro aí, no repasse. Bom, eu confiava na palavra do cliente, eu não fazia nenhum tipo de contrato, eu nem pedia adiantamento, eu financiava as obras. Como assim financiava? Chegava na obra, falava, sei lá, 5 mil, 6 mil para limpar, e ele pagava no final. Aí no final ele demorava para pagar e eu tinha que ficar mantendo os custos ali. Gasolina, almoço das meninas, vale transporte. Inclusive, eu tinha que bancar todos os produtos, né? Então, o cliente chegava no final, me dava 3 cheques, eu falava, meu Deus, para quem está começando, isso é inviável, você tem que pedir 50%. Principalmente se o cliente fala, eu quero que você faça a limpeza do dia 5 até o dia 10. São 5 dias para limpar uma casa de alto padrão, por exemplo. E você não pede nada, você não pede dinheiro nenhum, você limpa tudo e aí você fica no prejuízo. Então você fala, olha, o senhor quer a limpeza na semana do dia 5 ao dia 10? Então é 5 mil a limpeza, o senhor me paga 2.500 agora, antes de eu entrar, eu vou comprar produto tal. E ao final, o senhor me dá os 2,5. Ai, mas que garantia que eu tenho? Você vai dar uma nota fiscal para a pessoa física dele ou da sua empresa para a pessoa jurídica, tanto faz, e você coloca ali adiantamento, recebido, conta Pix, está na nota, é um documento. Lembra, você é profissional. Se não, o cliente fala, mas quem é essa pessoa aqui? Eu não sei nem onde está a empresa dela, não sei quem ela é, certo? Então, é muito complicado você não ter uma nota fiscal. Ai, Célia, eu não tenho, posso ser uma MEI? Claro que pode, mas você tem que se tornar um pequeno empresário. Senão, que garantia você dá para esse cliente? Você quer lá, eu vou cobrar 8 mil, Célia, numa casa de alto padrão, e você não pede 4 mil, o cliente vai te dar, você fala, não, mas eu quero em dinheiro, sem nota, sem documento,
Você não está sendo profissional. E ele vai confiar em você? Claro que não, né? Então, eu não fazia contrato. Célia, mas eu preciso fazer um contrato formal, não tenho advogado. Não, você pode só escrever tudo isso por e-mail. Gente, e-mail. Nada de, manda pelo WhatsApp mesmo. Você pode até mandar, mas com um modelo de apresentação. Você vai mandar para esse cliente. Sem modelo de apresentação, você vai só escrever meia dúzia de palavras, esse cliente vai olhar e vai falar, pra que eu vou fazer isso? Tá de qualquer jeito, sabe? Você colocou lá, aí eu vou colocar 4 pessoas, eu vi um orçamento outro dia. Eu vou limpar o seu apartamento em um dia, com 4 pessoas, e o valor é 3.550. Aí o cliente olha para você apenas com essa informação e pensa, se eu contratar 4 diaristas a R$300, eu vou gastar 1.200. Por que eu tô pagando para ele 3,5? Não tem lógica, gente. Você precisa saber vender isso pro seu cliente, certo? Bom, fazer esse contrato, pedir adiantamento, essas informações são, assim, essenciais para quem está trabalhando com a limpeza pós-obra. Não adianta falar para mim, Célia, mas eu nunca pedi, eu não tenho coragem. Tem que pedir, gente. Tem que pedir. Você está reservando um prazo, um horário para esse cliente, uma data. Então você tem que pedir sim. O mercado trabalha dessa forma. Quando eu comecei na limpeza pós-obra, gente, eu não tinha nada realmente. Tem gente aqui, né, falando, nossa, mas o carro era o meu maior problema. Então eu não tinha carro, eu andava de ônibus, eu alugava equipamentos quando eu comecei. E eu não tinha a exata noção do tamanho desse mercado que era gigante, mas eu sabia que eu poderia chegar longe. Mas para mim ainda era tudo muito confuso, eu não tinha, de fato, todas essas informações. Mas eu sabia vender. Amava vender, eu amo vender, eu acho que vender é maravilhoso. Mas eu não me sentia segura, porque eu sempre cobrava abaixo do valor do mercado. É o que muita gente faz hoje. E eu tive que aprender a precificar, porque eu cobrava baixo, porque eu não sabia fazer os custos, né? Que eu acreditava que isso faria novos clientes. E acreditem em mim, quando você passa um valor com segurança, o cliente vai fechar com você, mesmo sendo muito mais alto, que você passa credibilidade. Eu não sabia o valor das coisas, né? Eu só me atentava apenas ao preço e não ao valor, certo? Então, é interessante, olha, tem gente aqui dando apoio, vamos lá, vamos compartilhar essa live realmente para bater 100 pessoas. Gratidão a todos que a gente está aí junto. Quem pensa que a gente está aí no mercado da limpeza, né, e a gente é todo concorrente, muito pelo contrário, nós somos todos parceiros, porque se a nossa proposta, se o nosso objetivo é valorizar o profissional de limpeza, o que vai acontecer? Todos nós saímos ganhando. Esse é o objetivo. A gente tem que melhorar para todos, não só para um. Quando um ganha, todos ganham. Então, vamos compartilhar aí. Obrigada pela colaboração. E eu tive que ser, gente, muito resiliente. Resiliente é aquela pessoa que toma um tombo, ela cai, ela levanta de novo. E ela vai de novo. Vocês estão me ouvindo bem, pessoal? É um barulho aqui atrás, mas é o ar-condicionado. E não tem como, ele é bem barulhento, que é bem antigo, mas eu preciso deixar ele ligado que está muito quente. Então, quando você não é resiliente, você desiste, né, você desiste do seu propósito maior, não tem como. Você acaba desistindo porque você tem vergonha, porque você fala que o mercado é cruel, aí você coloca um monte de defeito, porque o pessoal só pensa neles, meu concorrente, né, blá, 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 blá. Nada disso, só vai. Se você tem o objetivo de crescer e de se tornar um profissional, você tem que ter o foco de olhar para frente. Olhe para frente, veja quem já chegou lá, tem muita gente boa no mercado. Então, é importante que você acredite, em primeiro lugar, em você mesmo. Se você não acreditar em você mesmo, gente, não tem como.
Não tem como. Você acha que o cliente vai acreditar em você se você chega lá de cabeça baixa, de braço cruzado? O corpo fala, certo? Então você vai falar, meu Deus, esse cliente não fecha comigo. Mas você passa um valor com medo, você já vai pensando, será que esse cliente, ele vai fechar comigo? Nossa, mas 8 mil numa casa? 10 mil, 12 mil, 12 mil é o valor do meu carro. 12 mil é o carro que eu nem tenho, né? Não dá, gente. Você tem que confiar que você tem um bom trabalho, que você vai executar um bom trabalho, e isso vai fazer toda a diferença, porque o cliente, ele investiu naquilo, ele investiu no imóvel. Então a gente tem que, de fato, acreditar que isso vai fazer toda a diferença. Confiar na gente mesmo e ser resiliente. Essa resiliência, né, a gente fala muito, mas é a palavra do momento, que quer dizer a capacidade de começar de novo quantas vezes for necessário, até que você aprenda a fazer de maneira correta e receba bem por isso. Tem gente que vai lá a primeira vez e quebra, eu já quebrei a primeira. Tem gente que vai lá e quebra a segunda, já quebrei a segunda. Mas como, Célia, ser profissional já quebrou? Quem tá no mercado tá sujeito. Eu tive doente, eu tive que, infelizmente, eu quebrei. Eu tive que ficar afastado, eu tive um câncer, eu quebrei. Paciência. E eu fiz o que? Eu desisti, fui para outra área, falei, não, eu vou continuar, eu sei fazer isso. É isso que eu sei fazer, é isso que eu amo fazer e aqui eu vou continuar, certo? É assim que funciona. Eu não quebrei de falar, nossa, eu vou fechar a empresa e desistir disso. Faturamento simplesmente despenca. Aí você fala, não, eu vou reerguer. Aí você para tudo e fala, como é que eu vou fazer para voltar? E aí você volta mais forte, com mais vontade, com mais gana. E aí você vai atrás dos seus objetivos. Então, pensem nisso. Não desistam. É difícil no começo? Olha lá a gente dizendo que já cobrou 45 mil em pós-obra. É isso mesmo. Sim. Segmentar público, entender o seu nicho de mercado e tem que buscar conhecimento. Tem gente que fala, nossa, Célia, mas é limpar a obra, é limpar a casa. Gente, não tem nada a ver. É muito diferente. E foi por causa dessa resiliência que eu aprendi a resolver cada tipo de problema nas mais diversas situações. E isso me trouxe muito aprendizado e confiança em mim mesma, porque você confiar que você tem a capacidade para resolver todo tipo de problema, isso te torna mais forte. Não tem como. E com o tempo eu percebi que eu tinha facilidade em cobrar. Demorou. Mas essa facilidade em cobrar para um serviço profissional, eu precisei passar por detalhes, né? Então eu fui entendendo como que funcionava, como que o cliente reagia, e aí eu explicava detalhadamente sobre todos os investimentos, sobre o piso. Eu conseguia falar com ele de igual para igual, certo? Claro que o cliente quer isso. O cliente não quer aquela pessoa que vai só lá ou manda uma foto, ele já te manda um textinho com valor. Não é isso que é ser profissional, tá, gente? Bom, eu posso dizer que hoje eu me sinto muito segura, mas porque eu passei por esse processo de aprendizagem. E eu vou contar agora uma história para vocês de uma cliente que ela morou nos Estados Unidos e comprou uma casa num condomínio fechado. Alphaville da vida, né? E eu achei que sabia o que era limpeza até contratar você, ela disse. Eu falei, nossa, que honra, né? Poxa, a mulher falou que não sabia morando nos Estados Unidos, né? Mas por quê? Ela comprou um piso cimentício, foi logo quando lançou a Castelato, aquele piso cimentício que imita madeira, mas que você tem que aplicar uma cera à base de PU. Você fala assim, Célia, mas isso não é limpeza pós-obra. Claro que não é limpeza pós-obra, mas isso é um diferencial. E qual é esse diferencial? Porque eu fui visitar essa fábrica, quando eu comecei, eu visitei muitas fábricas de pisos para poder conhecer o nicho de mercado. As que me deixavam visitar, eu fui conhecer. E chegando lá, eu vi que esses cimentícios que imitam, né, a madeira, ele precisa de passar essa cera, né, que é uma cera à base de PU. E o que aconteceu? Eu passei
em volta da piscina, você aplica com uma trincha. E é bem detalhado assim, bem difícil de fazer, sentadinho no chão. E também nas soleiras da casa dela. E ela ficou encantada, ela falou, nossa, eu não tinha ideia que isso demorava tanto, né? Porque tem que preencher todos os orifícios, então demora bastante para fazer. E eu achei isso tão maravilhoso, o elogio dela, porque eu falei, poxa, ela morou num país de primeiro mundo, achou que sabia limpar a casa, porque ela, nos Estados Unidos, a limpeza de lá é muito diferente da limpeza daqui, a faxina de lá é muito diferente da faxina daqui. Lá, para cada tipo de produto, de revestimento, é um tipo de produto, só que é a limpeza de manutenção. A pós-obra lá é diferente, porque o clima é outro, então tem muita mudança. E ela ficou encantada com o meu trabalho, me indicou para um monte de gente, e eu fiquei, nossa, muito grata de conhecer essa mulher. E eu vi ali que eu tinha valor, porque aquilo que eu cobrei dela, de fato, ela pagou. Além de ter me indicado para muitas amigas dela ali naquele condomínio do Alphaville. Então, nossa, né? É maravilhoso quando você se sente reconhecida pelo cliente. Isso, gente, não tem preço. Claro que nem todos os clientes são assim, né? Mas eu comecei a perceber da importância que eu tinha ali com essa mulher. Bom, eu também tive 2 colaboradoras que trabalharam nos Estados Unidos com limpeza de obras e elas ficaram impressionadas pela minha qualidade. E elas falavam assim para mim, Dona Célia, se a senhora for embora daqui e trabalhar nesses lugares, a senhora vai ficar rica, porque a senhora é muito detalhista. Ninguém faz uma limpeza como a senhora, não. A gente não entrega essas coisas, não, de limpar cantinho, sabe? De limpar todas as esquadrias, passar pincel. Imagina, lá a gente não faz nada disso. Não é assim que funciona. Gente, é muito bom, né? Quando você começa a ver que você está no caminho certo. Eu achava que todo mundo entregava esse serviço de limpeza pós-obra impecável. Eu achava. Ai, todo mundo deve trabalhar como eu. Mas não é verdade, né? As pessoas só querem ganhar o dinheiro, mas não querem entregar a qualidade. E isso ficou na minha cabeça, assim, por muitos anos. E sempre que eu visitava um local que havia passado uma limpeza pós-obra, eu ficava avaliando a limpeza, né? Então, acho que vocês já fizeram isso na vida. Vai num banheiro de shopping, aí a gente senta lá e fica olhando assim, sabe? Nossa, esse rodapé tá sujo. Nossa, e aqui nessa porta? Oh, não foi tirado direitinho, não foi limpo. Eu ficava só observando a qualidade do serviço entregue. Mas me conta aqui, vocês fazem isso? Não mente pra mim. Fazem isso e falam assim, gente, deixa eu olhar aqui. Olha lá o rodapé do lugar, olha o cantinho, olha em volta das janelas, vê se foi limpo. Então é muito interessante que você fala assim, gente, como pode, né? Como é que eu consigo tá aqui, ou descansando, ou passeando, e observando que o outro não fez bem feito? Porque eu sei fazer isso bem feito, eu posso olhar e avaliar, falar, nossa, de fato, né? Eu também observo, vai nas UPAs, vai nos lugares, né? E a gente olha e fala, cara, isso aqui tá muito sujo. Meu Deus, isso aqui tá terrível. Foi feito limpeza pós-obra aqui? Foi feito sim, você fala, credo. Um dia eu fui tomar um café, eu amo café, e às vezes eu viajo para muitos lugares, ali perto mesmo, ou em São Paulo, né? Mas eu gosto de tomar café em lugares diferentes, então cada hora que eu posso, eu vou numa cafeteria. E eu tava numa cafeteria e tinha um porcelanato que imita madeira, ele tava esbranquiçado. Eu falei, meu Deus, né? Isso já faz um tempo, esbranquiçado. Aí eu chamei, deixei um cartão e falei, tinha acabado de inaugurar, eu falei, olha, pra menina, eu gostaria de oferecer meu trabalho, porque vocês inauguraram há pouco tempo, inauguramos. E eu comecei a falar pra menina da limpeza, ela falou assim, não, mas nós contratamos uma empresa aqui. Eu olhei pro chão, vi aquele negócio esbranquiçado, eu falei, vocês contrataram? Ela falou, não, nós já contratamos, agradeço o contato. Eu falei, tá bom. Então, gente, não dá, né? Como é que ela contratou alguém e deixou aquele piso daquele jeito? Não tem condições. E você falar ainda que foi você que limpou. Então, não dá, né? Pois é, mas eu olho, eu observo e eu fico vendo, né?
Sempre que eu via um serviço mal feito, eu ensinava as técnicas corretas para muitas pessoas, muitas. A última vez que eu fiz isso, faz umas 3 semanas, eu fui limpar uma sorveteria próximo a Campinas e o pessoal tava limpando e tal, eu falei, eu vou tomar um café. E fui numa loja de chocolates, que também serve café, e falei, olha, quem é o proprietário? O cara tava me servindo, ele falou assim, ah, sou eu, inaugurei aqui e tal. Era na outra loja, rua tal, lembra? Falei, não, não sou daqui. Aí eu falei, posso te falar uma coisa? Ele falou, pode. Eu falei, quem fez a limpeza do seu piso? Ele falou, nós mesmos, nós que limpamos. Eu falei, olha, eu vou te deixar o meu cartão, mas como você já está funcionando, deixa eu te dar uma dica para você deixar a sua loja mais limpa. E ensinei ele a fazer a limpeza corretamente do porcelanato que imita madeira. Ele falou, eu vi mesmo que esse esbranquiçado não sai. Eu falei, sai. É uma técnica de limpeza que eu vou te ensinar. Ele agradeceu porque ali ele já estava funcionando, não tinha como, né? E eu também nem tinha agenda ali na semana para oferecer nada, mas ele agradeceu. É alimento, gente, alimento, e estava sujo. Então imagina que as pessoas desconhecem muito da limpeza profissional e a gente precisa levantar essa bandeira para as pessoas se tornarem profissionais. Bom, quando eu via que estava mal feito, além de eu ensinar, né, na época também, essas pessoas de anos atrás, que eu sempre gostei de falar, às vezes eu via a pessoa se matando lá, até para limpar vidro. Outro dia eu vi uma mulher, outro dia, faz uns 2 anos, foi antes da pandemia, aliás, eu fui fazer um orçamento, acho que foi, não lembro agora, num hotel, e eu vi uma mulher passando, tentando limpar as geladeiras, essas geladeiras que guardam refrigerante, e ela limpava, sabe, assim, e tava ficando embaçado. E eu parei para comprar uma água, que eu tava indo embora, num posto, numa conveniência. Você acredita que eu tinha rodinha no carro, eu fui lá e fiz a limpeza? Eu fiz a limpeza pra mulher, que eu falei, gente, eu não vou conseguir ir embora. Ela falou, nossa, você limpa tão rápido, você tem técnicas e tal, né? Eu falei, pois é. E aí ela falou, poxa, que bacana, onde que eu compro esse rodinho? E aí eu falei, nossa gente, eu ensino tanta coisa para tantas pessoas e as pessoas não conhecem o que é limpeza profissional, né? Aí eu fiquei motivada a criar o treinamento, né? Porque o treinamento Obra Mais Limpa, ele me possibilita ensinar mais pessoas a trabalharem de maneira profissional para entregar um serviço de limpeza pós-obra impecável. Porque não adianta a gente só olhar para o mercado e falar, nossa, não tem profissional. Tá, não tem profissional, mas o que é que eu posso fazer, né? Foi isso que eu pensei, o que é que eu posso fazer para melhorar isso? Então eu criei o treinamento Obra Mais Limpa e eu coloquei toda a minha experiência de 15 anos à disposição dos meus alunos. E aqui também eu sempre tenho lives, terças e quintas, e eu coloco à disposição o meu conhecimento. E hoje eu vejo transformações profundas, não só nos meus negócios, como nos negócios dos meus alunos. E eu vou confessar uma coisa, quando eu visitava clientes de ônibus, eu ia de ônibus, eu saía da minha casa, pegava um ônibus e ia até o bairro melhor da cidade. E eu não tenho, gente, qualquer vergonha de falar sobre isso, porque começar um negócio no Brasil, principalmente, não é fácil. Ah, a Célia vende como se fosse fácil. Não, não é fácil, mas não é impossível, certo? Não é impossível. Então, é possível você começar um negócio mesmo não tendo dinheiro. Mas o que não pode faltar, nunca, é postura profissional. Isso a gente não pode perder nunca. Sempre diga a verdade para o seu cliente, seja ético, certo? Seja ético. Ai, Célia, mas como é que eu vou falar para o cliente que eu nunca fiz uma limpeza pós-obra? Você vai falar, amigo, me dá uma oportunidade, eu vou limpar aqui um banheiro para você, eu vou limpar um pedaço dessa pedra para você ver a qualidade do meu serviço, certo? Então, eu vou te mostrar tudo isso e depois você me contrata. Eu tenho certeza que ele vai te contratar. Eu sabia que mesmo tendo postura profissional, eu era amadora, porque me faltava muito conhecimento para eu me destacar no mercado.
E é difícil quando você não tem conhecimento, você quer fazer, mas você não tem conhecimento. Aí é mais difícil, né? Por isso que eu resolvi estudar os tipos de revestimento, os tipos de piso, acabamentos de alto padrão, porque é diferente acabamento comum de acabamento de alto padrão. Tem gente que fala assim, então eu vou naquela loja lá do meu bairro e vou ver os porcelanatos. Gente, é muito diferente. Eu tô falando de revestimento de alto padrão, certo? Vamos lá. Eu não tinha noção de preço de nada, nem de torneira, nem de pastilha da piscina, metro quadrado de porcelanato. Tem hoje os revestimentos de parede, os bricks. Eu não tinha ideia que custava R$500 um metro quadrado de um bricks, por exemplo. Como que você não sabe disso, certo? E isso me prejudicava. Quando eu aprendi que o acabamento de um imóvel é a parte mais cara dele, foi minha principal arma quando eu comecei na limpeza pós-obra. Porque aí eu percebi rapidamente o tesouro que é o mercado de limpeza pós-obra e que ele está ao meu alcance, ele está ao seu alcance. Tem vários, sim, tem vários fabricantes excelentes, mas a gente tem que saber que cada fabricante tem primeira e segunda linha. A gente tem que entender o que é isso, senão a gente acha que é tudo igual, certo? E não é só porcelanato, gente, tem outros revestimentos que são às vezes muito mais caros que porcelanato. Acreditem nisso. Então não foi por acaso que eu chamei essas aulas de Semana da Limpeza Pós-Obra lucrativa, porque eu acredito realmente que ao aplicar esses métodos que eu ensino, você vai multiplicar seus ganhos com a limpeza pós-obra. Porque o mercado de limpeza, ele é tão grande, mas ele está carente de bons profissionais. Está carente. As pessoas vão lá e oferecem um valor e acham que está realmente ganhando dinheiro com isso. Eu vou contar uma coisa para vocês. Os meus resultados com a limpeza pós-obra refletem o tamanho desse mercado e eu quero saber os seus, né? Como é que tem sido os seus resultados com a limpeza pós-obra? Como é que tem sido o resultado de vocês? Certo? Gente, é importante que vocês visitem boutique de lojas. A boutique de revestimentos, ela vai fazer vai reunir os maiores fabricantes e as coisas de mais valor agregado. Então é importante que vocês conheçam. Na cidade de vocês deve ter. Se não tem na cidade de vocês, tem próximo. Mas vai lá, boutique de lojas, revestimentos de alto padrão. É importante vocês saberem quanto custa. Mas me conta aqui pra mim. Quanto vocês têm faturado aí? A gente estava lá no congresso, tem gente faturando 10 mil por mês. Por mês. Você acredita que é possível faturar 50 mil por mês fazendo limpeza pós-obra? É possível. É mudança de pensamento, é mudança de comportamento. É aprender a, de fato, entender como funciona o mercado. Para ter uma empresa de limpeza pós-obra, você precisa ter clareza de 3 pontos fundamentais, que é vendas, orçamento e método de limpeza. Você tem que entender desses 3 passos. São pontos fundamentais para você ter sucesso. Eu não tinha clareza quando eu comecei, certo? Nada. Não tinha clareza de nada. O que me trouxe clareza foi conhecimento. E esse conhecimento eu busco ele até hoje. Eu aprendo com profissionais que estão aqui na live, que fazem parte de grupo ou que me chamam no direct. Eu aprendo, porque às vezes tem uma coisa muito específica que eu não sei, eu vou pesquisar. Pode ser qualquer coisa. E isso é importante quando você está aberto ao conhecimento. Eu não posso dizer para vocês aqui que eu sei tudo sobre todos os pontos, sobre todos os pisos e todas as pedras. Sempre tem coisa nova no mercado, a gente tem que se reciclar, se atualizar. Isso é muito importante. E o conhecimento, ele é a base para nos tornarmos profissionais. E essa clareza e esse profissionalismo, ele me ajudou a enxergar que eu perdia dinheiro com o repasse, que é aquilo que a gente falou no começo. Quantas vezes eu tive que voltar
Porque o gesseiro sujava. Então imagina quando o cliente fala assim para você, Célia, para mim interessa quando você faz por empreita. Quem não está ainda no mercado fala assim, ah, por empreita? Ah, beleza, vamos fazer por empreita então. Então eu limpo aqui para você em 10 dias por 14 mil. Foi um último orçamento aí que eu neguei. Falei, não me interessa. Porque ele queria que eu colocasse 80 pessoas para trabalhar, 80, e pagava 14 mil por 10 dias. Gente, não compensa, porque é por empreita. O que é a empreita? Enquanto você está limpando, o cara está sujando. O gesseiro vem e suja tudo. E o eletricista está trabalhando junto com você e está furando tudo quanto é parede. E é todo aquele teu trabalho que você está fazendo, você está atropelando. Então, não compensa você fazer por empreita. Então, empreita é aquele valor fechado. E ele quer aquelas pessoas. Agora, tem alguns que não são tão claros. Ele fala assim, você fica comigo 10 dias na obra e você vai colocar essas pessoas, quantas forem necessárias, pra gente concluir o trabalho, eu te pago 14 mil. Aí você pensa assim, bom, falta de experiência, né? Eu tô falando. Você pensa assim, eu consigo colocar 6 pessoas por dia aqui, e eu limpo ali, eu calculo por metro quadrado e vai dar certo. Só que você calcula isso pela inexperiência. 6 pessoas num dia, você vai ver que você não fez nada. No segundo dia, você coloca 6 de novo. No terceiro dia, o cara fala, viu, você tem que aumentar. Você não tem pessoa, a pessoa te deixa na mão. Quando você vai ver, aqueles 14 mil não pagou teu custo. Porque a construtora, ela quer muito que você faça por empreita, mas não compensa. E você fica fazendo repasse o tempo todo. Então aqui o repasse é aquilo que eu já expliquei. Você limpa e o cara suja. E você limpa e o cara suja. O tempo todo. E aí você não tem como concluir nada. Porque se você tá num quarto, você tá limpando esse quarto, junto tem uma suíte. O cara tá furando. Tinha limpado uma casa, o cara foi lá e começou a assentar o vaso. A suíte estava limpa. Ele assentou o vaso, aí ele faz o que em volta? Ele coloca lá o rejunte, você não pode molhar de novo. Você já estava lá embaixo, aí a cliente pede para você subir para limpar, porque ele fez aquela sujeira. Ele fala, pode deixar que eu limpo. O que é limpo dele? Ele passa uma vassoura. Quer dizer, ele passa uma vassoura, mas aquela poeira toda que ele causou ali para instalar o local que vai o papel higiênico, o toalheiro e etc. Toda aquela poeira foi pro ar e foi pro corredor, porque ele vai com aquele sapatão de segurança dele e ele vai sujando tudo. Aí você tem que limpar, mas já estava limpo. Quer dizer, se já estava limpo, você deve receber de novo. Se você não tem experiência, você faz o quê? Você volta e limpa. Ai, Célia, mas durou 1 hora, a menina limpou o banheiro de volta. Tá, é 1 hora, não paga 1 hora a mais o teu funcionário para ver o que ele fala para você. Ele nem vem mais trabalhar para você, certo? Então eu tenho certeza que se você sair daqui hoje e passar a cobrar pelo repasse, você já vai aumentar muito o seu faturamento. Sim, acontece com todo mundo. Mas se você passar a cobrar esse repasse, entregar a limpeza por espaço, quarto 1 tá pronto, fotografa, filma, manda para o cliente, certo? Então, limpa o quarto 2, fotografou, filmou, manda para o cliente, limpou o banheiro. Ah, mas depois o pintor veio, fez um retoque, fez uma sujeira. Não é problema seu, tá entregue. E coloque isso lá. Se eu fizer novamente algum serviço que eu já concluí, eu vou cobrar esse repasse. Eu vou cobrar a diária de um funcionário, que é R$300, que é R$400. Aí eu não sei o seu custo, mas não fala assim, ó, ai, cobrei R$50 a mais. Não faça isso conosco, não faz isso com o mercado. Porque já estava pronto e você tem que pensar que você tem um próximo cliente, certo? Mas ela não quer pagar o valor a mais, a gente não limpa. E isso tem que estar em contrato, porque senão ela aciona você, pode acionar você e falar, poxa, você não cumpriu o contrato. É importante que nós tenhamos a clareza em tudo que a gente vai oferecer para o cliente, certo? Bom,
É comum. A pessoa entra no banheiro, coloca o box de vidro, suja tudo o banheiro, só que depois que você tinha limpo. Ah, mas você tem que entender que o cara atrasou. Eu não tenho que entender nada. Aí ela pega uma faxineira, uma diarista, a colaboradora mensal, e ela limpa. Você é pós-obra, você entregou o seu trabalho, estava dentro do combinado, certo? Mas a pessoa simplesmente acha que você tem que ser solidário quando o outro prestador de serviço não cumpre o prazo. E não, a gente não é solidário porque a casa não é nossa. Isso é negócio e a gente tem que ser profissional, certo? Muito bem. Hoje a gente vive na era do conhecimento. E o conhecimento está ao alcance de todos. Basta você deixá-lo entrar. Mas mais do que isso, mais do que deixar o conhecimento entrar, você tem que mudar o seu pensamento, a sua forma de atuar. Porque tem muita gente que fala, ah, eu já trabalho há 20 anos com isso, já sei como é que funciona, ah, e o cliente não muda, o cliente assim, mas não é o cliente que tem que mudar, quem tem que mudar é a gente. É a gente que tem que mudar de pensamento, certo? A gente tem que ter postura profissional. A postura profissional é não concordar com o cliente. Você ofereceu um serviço, você vai entregar por espaços. Se sujou, sinto muito. Aí, aconteceu comigo de eu falar pro cliente, você vai mudar, mas você não tem nem o corrimão da escada, não tem o guarda-corpo da escada, que é uma casa de 2 andares. Ele falou, não, mas a minha esposa tá ciente. Eu falei, tudo bem. Só que enquanto eu estava limpando a casa, o que ele fez? Ele instalou o corrimão e instalou o guarda-corpo. Então a gente estava passando enceradeira no andar de cima e o rapaz furando todo o chão para colocar o guarda-corpo. Atrasou meu trabalho? Atrasou, lógico. E aí? Não estava combinado isso. Então, significa o quê? Significa que eu vou cobrar. E aí eu cobrei, porque o pintor atrasou. Ele foi lá, lixou a cozinha toda de novo, a cozinha que já estava limpa, os vidros já estavam limpos, tudo esquadria preta. E eu tive que ficar aspirando tudo de novo. Foi uma equipe só para isso e eu cobrei de novo. Aí o cliente falou, nossa, mas eu não estou entendendo esses valores. Eu falei, mas esses valores são porque eu fui de novo. Então, eu tenho que cobrar por isso. Todo mundo deixou ele na mão, menos eu. Certo? Agora, se eu não deixei ele na mão, se eu estava lá e atendi o cliente, ele tem que fazer o pagamento. E ele fez. Então, é muito importante que a gente tenha em mente que é necessário deixar muito claro o que o cliente contratou. Ai, mas nossa, construtora é doida para fazer isso. Faz repasse e não quer pagar. Tem que estar em contrato. Tem que fazer assinar a planilhinha lá, certo? Tem gente que tem muita experiência. Isso, mistura ácido muriático, põe cimentício, põe ácido muriático com detergente, limpa tudo. Depois o cliente fala assim, nossa, mas meu piso não limpa mais. Claro, você tirou toda a proteção do piso, por quê? Ah, porque era o produto mais barato. Aí você faz aquele valorzinho bem pequeno para o cliente fechar com você, certo? Aí o cliente quer fechar com você. Claro, é um valor de graça, muito barato. Por quê? Ah, mas porque ele não paga. Ele não paga um valor a mais para fazer limpeza. Ele não paga? Então não faz, gente. Próximo cliente. Próximo. Vou dar um exemplo bem assim. Eu gosto de citar coisas que não tem nada a ver com o nosso mercado para vocês entenderem do que eu tô falando. Vamos falar da uma das mulheres mais bonitas do mundo. Quem não acha ela a mulher mais bonita do mundo, vai achar pelo menos que ela tem a capacidade de ganhar muito dinheiro, que é a Gisele Bündchen, uma brasileira maravilhosa, certo? Nem todo mundo acha ela tão linda, maravilhosa, só que o mercado diz ao contrário. Ela já ficou bilionária, já se aposentou, é uma mulher lindíssima, mas ela namorava qualquer pessoa? Não. Você acha que todo mundo não achava ela linda? Sim, ela namorou quem ela quis, certo? Quem ela quis, ela escolheu, não era qualquer pessoa. Você é um profissional. Imagina que você é a Gisele Bündchen no mercado de limpeza profissional, certo? Então, se você sabe que você vale muito, por que é que você vai comprar um ácido muriático para o cliente não gastar dinheiro? Gente, pelo amor de Deus,
Que subserviência é essa? Que baixa autoestima é essa? Aí o cliente achou caro. Cliente, esse é o melhor produto do mercado, próprio para porcelanato do seu tipo. Esse outro produto, ele é um produto que ele é próprio para azulejo. O que você gasta de produto? Você vai gastar um bom detergente neutro, você vai fazer 80% da casa com detergente neutro. Se for uma casa de 500 metros, por exemplo. Ah, você vai gastar um ácido? Vai gastar um tipo de ácido, vai gastar um tipo de alcalino. Só que você não vai gastar muita coisa. Não vai. Por quê? Porque são produtos concentrados. Você vai usar diluições para fazer a limpeza. Então, é importantíssimo que todo mundo entenda que o cliente, ele escolheu um revestimento de alto padrão e você vai mostrar para ele o tipo de produto que você vai usar. Agora tá cheio de gente usando thinner. Ah, porque é mais barato. Gente, é mais barato, mas ele é tóxico. Você não pode usar, não deve usar. Ah, mas em casos específicos, muito específicos, caso contrário, tem outros produtos menos tóxicos. Sério, custa 5 vezes mais? Custa. Mas não custa a saúde do seu colaborador, não custa a sua saúde. É importante que a gente saiba conhecer os produtos. E você mostra a importância disso para o seu cliente. Se você não sabe vender o produto que você usa, a técnica que você usa, se você não sabe falar da sua equipe, você vai colocar assim 4 pessoas, não, é uma equipe treinada, capacitada para trabalhar com todos os tipos de pisos e revestimentos. Olha a diferença. Ah, mas eu uso esse produto aqui que é barato. O cliente fala assim, não, mas eu tenho um produto aqui que eu comprei lá no seu Zé da Kombi, eu quero que você use. Não, quero só sua mão de obra. Não, eu sou uma empresa. Você não contrata um eletricista? Você não contrata um eletricista e fala assim, ai, olha, eu vou comprar os fios para você, tá? Você não fala isso. Ele tem tudo ali, ele te entrega. Você não contrata o seu bolo de casamento e fala assim, sabe o que que é? Eu vou dar para você toda a farinha e tudo aqui, eu quero só sua mão de obra. A pessoa profissional vai falar assim, sinto muito, minha senhora, vai procurar em outro lugar. É importante, gente, que a gente saiba muito do nosso mercado. Sim, a aula de produtos, tudo isso tem no treinamento Obra Mais Limpa. Produtos, como trabalhar com produtos, tipos de produtos, tudo isso temos no treinamento Obra Mais Limpa. Mas vamos voltar aqui que a gente está vivendo na era do conhecimento e ele está ao seu alcance. Se você deixar entrar, tiver mudança de pensamento, você tiver mudança de comportamento, você vai ter acesso a esse mercado que não sofreu com a pandemia, ele só cresceu e vai crescer cada vez mais, porque a gente está num boom da construção civil, o mercado imobiliário só cresce, só cresce. Agora, eu vou dizer uma coisa, tem gente que acha que vai fazer um curso e amanhã vai fechar 50 mil no mês. Cuidado! Tudo vai depender de pessoa para pessoa, a evolução é gradativa, degrau por degrau. Tenho alunos que estavam prontos para aumentar seu faturamento e alguns que estão em outro estágio, por exemplo. Então, assim, é importante que o desenvolvimento de cada um é mais lento, até a pessoa entender, se sentir segura de cobrar. E isso a gente também vai trabalhar. Mas eu te garanto que todos elevaram o nível ao aplicar o treinamento Obra Mais Limpa. E essa é a minha missão, é elevar a profissão que me trouxe tanta satisfação em trabalhar e ensinar as pessoas a se transformarem em profissionais. E eu quero compartilhar isso com vocês. Agora, reflita comigo aqui, gente. Se você é amador ou profissional, e aí? Ou mesmo se você acredita que é possível ter um faturamento superior ao que você tem hoje, ao que você tem, você pode duplicar ou triplicar o seu faturamento. Ó, tem aluno meu aqui falando, sem dúvida. E é possível. É possível. Se você está pronto, você já consegue duplicar ou triplicar. Tem pessoas que não estão prontos ainda. Mas eu tenho uma aluna que, cara, a história dela foi fantástica. Ela visitou muita obra. E teve um dia que ela falou no nosso grupo fechado, ela falou, Célia, a minha filha fala que eu só faço teste, certo?
E de repente ela chegou pro cara e falou: olha, eu tô começando a minha empresa, eu tenho muita vontade, eu estudei, eu conheço. O cara deu oportunidade para ela. E ele é um construtor muito famoso da cidade e que ele contratava sempre 3 faxineiras. E ela usou esse argumento todo que a gente usa no treinamento e ela tá com ele, ela tá muito feliz. Outro dia ela falou, mandou um monte de foto, ela falou assim: esse aqui é o serviço que eu fechei e que eu já finalizei. Eu tô compartilhando com você minha alegria. Então é muito prazeroso ouvir isso, porque ah lá, tem mais gente aqui, aluno, sou da turma 1, melhor investimento que eu fiz na minha empresa. É isso, porque às vezes a gente está tão fechado dentro da nossa certeza, que quem tem certeza o tempo todo de que sabe tudo, a gente não consegue dar um passo adiante. E isso é ruim, porque você acaba perdendo excelentes oportunidades. Bom, vou aproveitar para convidar vocês para a segunda aula, que vai ser amanhã, e eu vou falar de um método de vendas infalível e explicar como é que a gente atinge resultados para vencer na limpeza pós-obra. Sem desculpas, sem medos, mas com propriedade e segurança de saber fazer, como fazer, por que fazer, como cobrar e como ganhar dinheiro com a limpeza pós-obra. Muitas vezes, né, a gente fala o quê? O cliente não valoriza. A gente não pode ficar culpando o cliente. Não pode. A gente tem que pensar: eu me valorizo? Será que eu dou valor a mim e ao meu trabalho? Pensa nisso. Se você acredita que você merece receber por um trabalho de limpeza pós-obra impecável, você precisa mudar o seu pensamento, porque senão você é a parte do problema. Então você tem que entender: será que de fato é o cliente que não valoriza? Ou será que sou eu que não me valorizo? Será que sou eu que ainda não entendi como funciona o mercado? Bom, se dá desculpa, né, gente? A gente gosta de se dar desculpa, mas hoje vai lá e pensa: será mesmo que eu não tenho mais nada para aprender? Será? Será que eu posso me modificar? Será que eu posso buscar novos conhecimentos? Será que eu posso me melhorar? É possível me transformar num profissional de sucesso? Pensa nisso. Agora, se você de fato acredita que merece o melhor, se você deseja acessar esse mercado e transformar o seu negócio de limpeza pós-obra em um negócio próspero e profissional, se você é resiliente como eu, que ontem eu estava com intoxicação alimentar, eu tive que ficar no Rio de Janeiro por mais 3 dias, que eu tô adorando. Eu quero que você me siga, porque eu estarei apoiando você e caminhando junto pra gente tornar esse mercado cada vez mais forte. Somente os resilientes que estão comigo até o final dessa aula maravilhosa, que amanhã será a segunda, mas a gente vai ficar até quinta-feira juntos e eu quero ter certeza de que os resilientes vão ficar até o final.